Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Minuto Consultoria. Bom, e hoje nós vamos falar um pouco de forma bem direta a respeito do percurso da informação ou das informações e execução das atividades referentes ao setor de manutenção. Então, nessa pequena videoaula eu vou estar trazendo um fluxograma mostrando as principais etapas por onde a informação ela transita e como essa informação ela desencadeia as atividades, a execução da manutenção e, consequentemente, os indicadores de manutenção. Então, esse aqui é o fluxograma desenvolvido para essa videoaula, e o percurso da informação ela se inicia a partir de uma ocorrência. Essa ocorrência pode ser uma falha, pode ser a quebra de algum equipamento, pode ser uma parada programada, uma parada não programada. Então, toda informação ela vai ser gerada de início a partir de uma ocorrência. Então, a partir da identificação da ocorrência, dando início ao percurso da nossa informação, nós precisamos, antes de qualquer coisa, identificar a falha e gerar uma solicitação de serviço. Então, a solicitação de serviço ela pode ser feita. Aqui nós estamos tratando de manutenção voltada ao controle de frotas. Então, a solicitação de serviço ela pode ser gerada, ela pode ser feita pelo mecânico, pelo gestor, pelo motorista ou qualquer outro profissional que tenha identificado a falha, a quebra ou a parada de algum veículo, de algum equipamento que faz parte do meu setor de transporte, no caso. Uma vez identificada a falha e feita a solicitação de serviço, essa informação vai sair do meu campo de ocorrência e vai chegar até o meu planejamento e controle da manutenção, meu PCM. Então, num primeiro momento, essa solicitação de serviço ela precisa ser analisada, pois é comum a gente se deparar com situações onde diversos problemas acabam chegando ao setor do PCM e muitas das vezes essas solicitações de serviços não necessariamente precisam virar uma ordem de serviço. Então, antes de se fazer a primeira tomada de decisão pelo planejamento e controle de manutenção, é preciso analisar a solicitação do serviço que foi feita e fazer uma triagem, ou seja, a gente vai pegar, dependendo de quantas solicitações de serviço venham a ser geradas, não sei, por dia, por semana, por mês, vai depender da intensidade da manutenção, da necessidade também, mas dependendo da quantidade de solicitações de serviço que chegam até o PCM, então é necessário que se faça uma triagem
ou seja, que se coloque essas solicitações de serviço em um funil, e desse funil vão sair apenas aquelas solicitações de serviço que realmente precisam ser convertidas, em ordens de serviço. Então, a partir do momento em que a minha solicitação de serviço foi analisada, passou pela minha triagem e agora eu tenho apenas as solicitações de serviço que serão convertidas em ordens de serviço, eu passo para a minha primeira tomada de decisão, que é avaliar se essa solicitação de serviço ela tem urgência de ser executada ou não. Caso a minha solicitação de serviço não tenha urgência, então o meu setor de planejamento e controle de manutenção vai fazer o agendamento e a priorização das atividades em função da urgência ou criticidade de cada item. Por exemplo, chega até mim 2 solicitações de serviço. A primeira, referente ao reparo da junta de cabeçote de um determinado veículo, e a segunda solicitação de serviço, que seria a calibragem de pneus. Então, em um nível assim de urgência, já poderia dizer aqui que se ambas as solicitações de serviço não demandassem de uma certa urgência, então eu faria o agendamento dessas 2 solicitações de serviço. Entretanto, o serviço referente ao motor, a retífica da junta de cabeçote, teria um nível de criticidade maior do que o serviço relacionado à calibragem dos pneus. Então, no meu agendamento, a retífica ou o reparo da minha junta de cabeçote seria o primeiro serviço da lista e a calibragem dos pneus o segundo serviço da lista. Consequentemente, após realizar o agendamento e a priorização das atividades em função da urgência ou criticidade do serviço, essas solicitações vão ser convertidas em ordens de serviço. Então, esse fluxo ele se dá quando, na minha primeira tomada de decisão, eu avalio que a minha solicitação de serviço não tem tanta urgência. Então, eu vou agendar e priorizar em função da urgência ou criticidade. Mas caso seja detectada uma urgência, então a minha solicitação de serviço ela pula essa etapa e vem direto para cá, para a abertura da ordem de serviço. Esse agendamento, vale chamar a atenção que esse agendamento ele pode ser feito através da utilização de algum método como o FIMEA. Tá? Então, a abertura da ordem de serviço. O serviço de manutenção só poderá ser iniciado após a abertura e emissão da ordem de serviço. Lembre-se, em vídeos passados, que eu expliquei que a ordem de serviço é um documento que contém praticamente todas as informações referentes ao serviço que vai ser executado. Então, o serviço de manutenção só poderá ser iniciado após o PCM efetuar a abertura e a emissão da ordem de serviço. Então, seguindo aqui o nosso fluxo,
logo após a abertura da ordem de serviço, é preciso fazer o preenchimento da nossa ordem. Então, em preenchimento, nós vamos identificar qual o veículo que vai passar pela manutenção, qual é o tipo de manutenção, data e hora de abertura e solicitação de serviço, como já foi comentado também em vídeos passados. Estes parâmetros eles são muito importantes, pois no final, quando a ordem de serviço ela vier a ser fechada e os indicadores de manutenção forem extraídos dessa ordem de serviço, então esses tempos de solicitação, de abertura, de encerramento da ordem de serviço, eles acabam lhe dando uma visão mais crítica de como que a manutenção ela está executando as atividades. Se a manutenção ela está sendo feita de forma eficiente ou não. No preenchimento da ordem de serviço também precisa ser considerado um ponto importante, que é quais são as ferramentas ou quais são os componentes mecânicos que o meu setor de manutenção vai precisar para executar o determinado serviço. Então, é importante que esse documento, após ser preenchido, ele passe pelo setor de estoque, que é o setor que vai suprir com o fornecimento de peças e componentes. Então, com a ordem de serviço em mãos, o meu almoxarifado, o meu estoque, ele vai identificar quais são as peças ou quais são os componentes que serão necessários para executar a minha manutenção. No exemplo dado, vamos pegar aqui o exemplo da junta de cabeçote. Então, quando a minha ordem de serviço for aberta, for preenchida e chegar aqui ao meu estoque, então essa ordem de serviço ela precisa ter como informação a solicitação de uma nova junta de cabeçote. Caso o meu estoque ele não contenha essa peça ou determinado componente mecânico, então o planejamento e controle de manutenção vai ter que tomar a sua segunda decisão de compra. Se for necessário realizar a compra, no caso aqui da nossa junta de cabeçote, então essa ordem de serviço ela vai ser encaminhada para o setor financeiro. Encaminhamento da ordem de serviço ao setor de compras, para que o meu setor de compras realize a compra da minha junta de cabeçote. Caso a junta de cabeçote esteja disponível no estoque, então a minha segunda tomada de decisão vai ser que não necessita a compra desse determinado componente. Então, seguindo aqui o nosso fluxo, nesse caso de não necessitar comprar a junta de cabeçote, o PCM vai entregar a ordem de serviço, agora sim, ao setor de manutenção. A equipe vai receber os devidos treinamentos, se for uma atividade que exija alguma técnica específica ou se for um serviço que envolva algum risco,
a saúde ou até a vida dos profissionais envolvidos. Então, o setor de PCM vai realizar o treinamento da equipe de manutenção para que esta venha a executar o serviço. Se a atividade ela envolve algum nível de periculosidade, então deverá também se atentar à disponibilização de equipamentos de proteção individual aos responsáveis pela manutenção, pela execução do serviço. Esses equipamentos eles também precisam estar declarados lá no preenchimento da ordem de serviço, como eu já mostrei a vocês no vídeo anterior. Na nossa ordem de serviço tem um campo destinado ao preenchimento da disponibilidade, se há ou não a necessidade do meu mecânico, do meu encarregado pela manutenção de utilizar um equipamento de proteção individual. Se sim, cabe ao setor de manutenção entregar, disponibilizar esses equipamentos para a execução das tarefas. Nesse ponto aqui é onde de fato vai ser executada a manutenção, tá? Então nós chegamos aqui ao ponto onde a nossa junta do cabeçote ela vai ser substituída, tá? E após a substituição, seguindo aqui o fluxo, a nossa ordem de serviço ela vai ser encaminhada de volta ao PCM, onde será fechada. No fechamento da ordem de serviço é importante também declarar data e hora de fechamento. Esses dados de abertura e fechamento, eles nos dão uma ideia de quanto tempo, em horas, em dias, foi necessário para que o meu serviço viesse a ser executado. Então, quanto menor for essa diferença de tempo, mais rápido estará sendo o fluxo de informações, execução das atividades observadas e o fechamento da ordem de serviço. Na terceira tomada de decisão, pelo PCM, vamos verificar se a manutenção que foi executada resolveu ou não o problema que foi identificado lá no nosso retângulo de ocorrência. Então, se não resolveu, essa solicitação de serviço vai novamente alimentar aqui o nosso campo de urgência e o ciclo vai recomeçar. Entretanto, se o nosso problema ele foi resolvido, então a nossa ordem de serviço ela vai ser fechada, vai ser arquivada em formato físico ou digital, e a partir desse documento serão gerados os indicadores da manutenção. Como já tinha mencionado antes, um desses indicadores é a diferença entre o tempo de abertura e o tempo de fechamento da ordem de serviço. Outro indicador importante é o tipo de manutenção ou de serviço que foi executado. Se foi uma manutenção corretiva, preventiva, se foi apenas uma inspeção. Então, essas informações também irão ser utilizadas em forma de indicadores de manutenção. Depois de gerar os indicadores de manutenção, essas informações elas alimentarão o sistema, que aí no caso de gestão de frotas pode ser um sistema ou uma ferramenta online ou um software de gestão, tá?
mas o importante é que esses indicadores gerados eles alimentem algum sistema para que eu tenha um melhor controle sobre as atividades, sobre o fluxo de informação e execução das atividades. E após alimentar o sistema, o setor de planejamento e controle da manutenção estará apto para gerar os relatórios. Então, todo o percurso de informação e execução das atividades, ele precisa seguir uma sequência lógica, tá? Passar por determinados filtros para eliminar posteriormente do nosso sistema lixo, ou seja, informações que são irrelevantes, tá? Então, é preciso também tomar decisões que precisam ser tomadas de forma rápida para garantir a eficiência do nosso fluxo de informações, tá? É de fundamental importância gerar os indicadores de manutenção ao final do percurso, para que esses indicadores de manutenção sejam convertidos em relatórios, tá? Que vão comprovar a eficiência do meu PCM e da minha manutenção. Então, são setores que trabalham integrados, que nós temos o PCM, o setor de estoque, o financeiro, o nosso setor de manutenção propriamente dito, e tudo isso se converte em informações que vão alimentar o meu sistema e vão garantir que, sob a identificação de novas falhas, eu consigo ter um maior controle, tomadas de decisões rápidas, uma execução de manutenção eficiente e dados confiáveis. Bom, pessoal, então foi um vídeo curto, mas eu espero que vocês tenham entendido aí como funciona o fluxo das informações quanto à execução das atividades da manutenção. Esse material vai estar disponível para download em PDF. O vídeo pode ser acessado através da nossa plataforma web ou através do YouTube. Então, eu gostaria de agradecer desde já, tá? E sigam também a minha página lá no Instagram, tá cheia de novidade. Obrigado e até o próximo vídeo.